Gente, vamos entender agora a crise, nova crise que se instala dentro da Polícia Federal. Crise essa que joga em xeque, coloca em xeque o discurso do Palácio do Planalto de que Bolsonaro não interfere na Polícia Federal. Pois muito bem, a PF foi obrigada a admitir hoje que vai abrir um procedimento para investigar a queixa de um delegado da corporação, não qualquer um, o homem responsável pela operação que prendeu Milton Ribeiro, porque ele disse que sim, houve interferência e que não tem segurança institucional para trabalhar. Kenzo Matida. Isso, esse posicionamento foi do delegado Bruno Calandrini, né? E aí a Polícia Federal então enviou uma nota agora à imprensa explicando o seguinte, que eles afirmam que, considerando os boatos de possível interferência na execução à Operação Acesso Pago e objetivando garantir a autonomia e a independência funcional do delegado de Polícia Federal, conforme garante a lei, eles determinaram então a instauração de um procedimento apuratório. A PF se manifestou após o jornal Folha de São Paulo ter divulgado que o delegado Bruno Calandrini, responsável pelo inquérito contra Milton Ribeiro, enviou uma mensagem a colegas dizendo que a investigação teria sido prejudicada por causa de um tratamento diferenciado dado ao ex-ministro. Segundo a Folha, Calandrini teria dito a colegas que não teve autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional também. Dani. Obrigada, Kenzo Matida. Gente, a gente vai trazer, eu quero que venha para cá Renata Agostini, peço também Yuri Pita e Leandro Rezende. A gente vai se debruçar sobre esse assunto agora, a gente vai analisar exatamente o que é que diz o delegado responsável por esse caso. A informação, gente, a informação é a de que o delegado agradeceu o empenho de toda a equipe que fez com ele a busca e apreensão e a prisão dos alvos dessa investigação, mas disse não ter, abre aspas, registro obtido pela Folha, autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional. O delegado ainda diz o seguinte, segundo a apuração, de novo, Folha de São Paulo, Camila Matoso e Felipe Serapião. O deslocamento de Milton, o ex-ministro, para a carceragem da PF em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. Mas o delegado disse ainda que houve tratamento diferenciado ao ex-ministro. E segue a mensagem obtida pela Folha. A investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada no dia de ontem em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro. Está explícito o racha dentro da Polícia Federal, as queixas de que houve interferência política na corporação, dessa vez vem da boca do delegado que foi responsável por colocar atrás das grades o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e que disse, a PF disse textualmente, a equipe que fez essa investigação que tinha pagamento de propina e infiltrado dessa dupla de pastores dentro do Ministério da Educação, que abrigava, abre aspas, uma organização criminosa, fecha aspas. Os detalhes disso eu trago para vocês em instantes. Yuri. Bom, Dani, boa tarde para você, Renata, Leandro e para quem nos acompanha no 360. É um caso, e isso quebra muito do discurso que o governo vinha fazendo em torno desse caso no primeiro momento, quando ontem foi preso o ex-ministro Milton Ribeiro, justamente de dizer que não haveria interferência nos trabalhos da Polícia Federal. E agora vem essa informação, essa mensagem revelada aí pela Folha, de que sim, de que o delegado responsável pelo caso sentiu interferência no seu trabalho, a falta de autonomia necessária para conduzir uma investigação desse tipo. Uma investigação que envolve uma ex-autoridade de primeiro escalão, um ex-ministro de Estado, que é algo bastante importante, e envolve um dos ministérios com maior capilaridade e acesso a recursos, que é o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. É um caso que precisa de apuração célere e a grande questão é o quanto esse tipo de apuração vai ser conduzida e, como você disse, demonstra muito claramente haver ali divisões dentro da Polícia Federal. Não é de hoje que existem grupos divergentes dentro da
defesa da instituição, mas vem à tona muito rapidamente, quer dizer, logo depois do pedido de prisão, de vir a público, como você trouxe, Dani, essa informação do que a PF conseguiu investigar dessa formação de organização criminosa, nas palavras da apuração da corporação, e agora essa suspeita de que não se dá a devida autonomia para que essa investigação tenha o seu curso natural. Renata, a mensagem do delegado, desculpa, ela é uma bomba, não só para fora, porque mina esse discurso que o presidente Jair Bolsonaro se apoiou no dia de ontem, dizendo, olha, essa PF prendeu tem um motivo, e é uma prova de que eu não interfiro na Polícia Federal. Ele diz isso, a investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada no dia de ontem, dia-chave de busca e apreensão em prisão, em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal, e aí entende-se que ele está falando da cúpula, ao investigado Milton Ribeiro. Mas ele diz o seguinte, o principal alvo da operação, o ex-ministro, que vocês estão vendo aqui do lado, foi tratado com honrarias inexistentes na lei. Exato. Bem, boa tarde, Dani, boa tarde a todos. O que a Folha de São Paulo nos traz é um desabafo do delegado, então, responsável por esse caso rumoroso, esse caso importantíssimo. E eu acho muito importante a gente separar duas coisas, o curso da investigação e a deflagração da operação. Por que eu trago isso? Com o que a Folha de São Paulo nos traz, fica muito evidente que há um interesse da equipe que foi designada para olhar esse caso em apontar problemas aparentemente graves. Isso invalida os achados da equipe até então? Não me parece, porque o que ele está circunscrevendo o prejuízo à investigação é o que aconteceu a partir do momento que a operação foi deflagrada. Então, gente, tem que sempre situar as diferentes fases. Então, a Polícia Federal estava conduzindo investigações, havia também apurações que vinham sendo conduzidas pela Controladoria Geral da União. Tudo isso foi usado pelo juiz responsável por autorizar a prisão tanto do ex-ministro Milton Ribeiro quanto dos pastores. Então, essas informações estão lá e elas já vinham sendo tocadas. O que o delegado chama atenção agora é que, a partir do momento em que o juiz autorizou a prisão e a Polícia Federal foi a campo ontem, houve prejuízo ao andamento dessa apuração, porque, segundo ainda a Folha de São Paulo, que trouxe essas mensagens encaminhadas pelo delegado a outros integrantes da PF que estavam dedicados ao caso, houve ali uma tentativa de dar a ele, ao ex-ministro, benesses. Então, vantagens não previstas na lei, como a Dani acabou de trazer, de ler esse trecho. Eu acho que é importante porque, a partir do momento em que temos essa mensagem que a Polícia Federal diz que vai apurar, tem de ser esclarecido se essa tentativa de interferência acontece, segundo o delegado, isso aconteceu e prejudicou a apuração apenas no dia de ontem, se os achados que foram, que municiaram, inclusive, a decisão judicial de prisão, eles poderiam ter sido maiores, mais amplos, porque, eventualmente, houve outras tentativas de cercear a investigação lá atrás. Então, é um alerta e um primeiro passo para a gente entender o que, de fato, aconteceu nesse caso. Olha, para deixar bem claro aí, é o que a Renata diz, né? Ele diz o seguinte, que o delegado responsável pelo caso, tá, Leandro? Ele diz que falou diretamente com o superior dele, avisando que manteria o relato de que, abre aspas, a investigação foi obstaculizada, ou seja, atrapalhada, porque se escolheu não transferir Milton Ribeiro até Brasília à revelia da decisão judicial. Lembrando, né, ontem, o primeiro pedido do advogado de defesa de Milton Ribeiro era de que ele fizesse a audiência de custódia de São Paulo, onde ele mora. E aí o juiz disse, não, eu quero audiência presencial, é assim que a gente faz audiência de custódia, é assim que eu trabalho. E aí a própria PF apontou problemas logísticos, falta de orçamento, de dinheiro para levar Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília, fazendo com que o juiz, então, tivesse de manter a audiência, como queria a defesa de Milton Ribeiro, à distância com o investigado aqui em São Paulo. Leandro, é uma mácula muito grande e coloca aí também agora no foco das investigações e da pressão da política um personagem muito desenvolto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, que é o responsável aí por garantir pela lei a autonomia da Polícia Federal.
Vamos lá, Dani, boa tarde para você, para o Yuri, Renata e todo mundo que está com a gente aqui no 360. Essas mensagens do delegado Calandrini, elas representam um golpe bastante duro na narrativa que o governo, que o presidente Jair Bolsonaro já espalhou ontem, que os integrantes do governo estão tentando espalhar nos grupos de apoio ao presidente da República e também as fontes com quem eu conversei, todos numa mesma narrativa de que, olha, como é que você pode dizer que a Polícia Federal está aparelhada se há um golpe duro na própria carne quando você está prendendo um ex-ministro da Educação. O que essas mensagens estão revelando é de que houve a interferência. O delegado responsável pelo caso está dizendo que foram colocados obstáculos à devida investigação. Ele destaca aí a transferência, né, do Milton Ribeiro, que estava prevista em decisão judicial que ele fosse para Brasília e a Polícia Federal não mandou o Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília. Ele coloca isso e diz ao seu superior que isso aconteceu e que isso atrapalhou as investigações. Então, você tem um impacto, primeiro, retórico, né? Nessa retórica, essa não dá mais para sustentar os apoiadores do governo, não dá para sustentar diante do que está dizendo o delegado responsável pelas investigações. Ele está falando em interferência, que é justamente o que o governo queria vender, que não houve. E aí você coloca no debate, mais uma vez, o ministro Anderson Torres, que já vem num processo de algum desgaste. Por quê? A gente tem toda a investigação do caso do Bruno e do Dom. Havia uma previsão que o Anderson Torres fosse ao Senado para falar ontem, se não me falha a memória, para falar ontem sobre as investigações do caso do Bruno e do Dom. A Polícia Federal ficou na mira de todo mundo, né, depois do sumiço do Bruno e do Dom e da cobrança das lideranças indígenas por uma presença maior do Estado e pela continuidade das investigações essas que deveriam ser feitas para os indígenas pela Polícia Federal, e agora você tem, né, mais um problema relacionado à Polícia Federal. Naquele caso de uma ineficiência, uma demora para esclarecer um crime que chocou o mundo inteiro, e agora você tem uma denúncia de um delegado da própria corporação dizendo que está sofrendo ali pressões e que não tem autonomia suficiente para poder tocar uma investigação. De fato, são dois episódios, esse de hoje, de agora, que colocam na mira também, além do MEC, o ministro da Justiça se envolve também como mais um flanco de problemas para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se a gente tem na mão aí o tweet. A Polícia Federal foi, inclusive, às redes dizer que abriu uma investigação para apurar a queixa feita pelo delegado, né? A PF informa, diz o texto, né, desse tweet. Eu mandei aí no nosso grupo. Não, essa é a nota, eu quero o tweet. Eu acabei de mandar aí no nosso grupo, Nath. A PF informa que foi determinada a instauração de procedimento apuratório para verificar eventual ocorrência de interferência na execução da operação Acesso Pago, buscando total esclarecimento dos fatos e a garantia de autonomia e independência funcional. Assim que a gente tiver na mão, por favor, colocar na nossa tela, porque o tweet é mais eloquente do que a nota. A nota foi bem lacônica, a nota trouxe ali questões, né, falando boatos, em decorrência de boatos, não, aqui no posicionamento feito publicamente nas redes sociais, a Polícia Federal ela é mais explícita, buscando total esclarecimento dos fatos e a garantia de autonomia e independência funcional. Obrigada, tá aí na sua tela, então, a posição da Polícia Federal, então, explícita, dizendo, determinou a instauração de um procedimento apuratório, ou seja, um processo, uma investigação para verificar eventual ocorrência de interferência na Operação Acesso Pago, que é o nome dessa operação que levou à prisão o ex-ministro Milton Ribeiro. E aí a PF diz, buscando total esclarecimento dos fatos e a garantia de autonomia e independência funcional. Independência funcional, que é um aspecto muito caro aos agentes da Polícia Federal, e eu faço aqui o convite para que você faça um exercício. Se algo parecido com isso tivesse vindo à tona no dia de uma grande prisão de um ex-ministro do governo Dilma Rousseff, que teve várias, ou da prisão do ex-líder do governo Dilma, Delcídio do Amaral, enfim, prisões rumorosas que foram feitas pela PF. Imagine se alguém diz que houve interferência da cúpula do órgão
para descumprir uma ordem da Justiça, de um juiz federal. Naquele caso lá era Sérgio Moro, hoje é Renato Borelli, o juiz que, inclusive, gente, está sendo alvo de ameaças de morte por ter dado a ordem de prisão pedida pela Polícia Federal, depois de ter posse todos os dados levantados pela investigação e que você vai ver agora.